estar presos vocês todos! Vão mandar essa jovem voltar em casa! Quero um médico para atender essa jovem, faz favor! Está aqui documento, eles vieram para aqui! Estou aqui no Hospital Maria Pia! Ministra da Saúde, Silvia Lutucuta! Pede para atender! Mas velho, está na Constituição da República, artigo 40! Filmar não é crime! Atende a jovem, pode filmar! Ela tem que ser internada! E não voltar em casa! Porra, mas vocês são como vocês? Porra, vocês são demônios ou quê? Vocês vão mandar, mas ela se volta mais em casa, mas vocês são como? E temos a boa notícia de que o Tanais Neutro foi ouvido e a menina foi atendida. Afro-saudações angolanos, mais uma vez é o Tanais Neutro. Eu faço esse vídeo para agradecer a todos que partilharam a informação da menina que está com câncer maligno. Graças a todos que colaboraram, ela já está internada e está a ser assistida pelos médicos. Está aqui a sua irmã, fala alguma coisa. Eu agradeço por tudo que a população fez. Eu agradecer por tudo que todo mundo apoiou nessa doença que ela tem. Eu agradeço de coração por tudo que todo mundo fez, toda a saúde, ao conseguirem ajudar, porque sem eles não podíamos conseguir fazer nada, porque não temos nada para conseguir mesmo. Aqui está o pai da jovem que está com câncer maligno. Pai, fala alguma coisa. Deus seja louvado que vim assistir de perto o acompanhamento dos nossos irmãos e estão contribuindo no tratamento da doença da minha filha Júlia Fernando Domingues. Família angolana, estamos juntos, a união faz a força. A nossa irmã já está internada e esperamos que ela tenha um bom atendimento médico. Estamos juntos, fui. Família, a história até agora acabou bem. O jovem ativista Tanais Neutro fez a sua intervenção e houveram milhares de partilhas e chegou às autoridades, a menina foi atendida. E todos nós, mas todos nós mesmos já tivemos casos de uma vizinha, de uma tia, de um tio, de um irmão, que o hospital mandou-lhe para casa porque foi identificado como sendo um doente terminal ou então um doente que não tinha solução do ponto de vista nacional. Ou então em casos em que os médicos olham e percebem que não há mais solução, portanto é melhor mandar voltar para casa. Todos nós já vimos isso. Aliás, eu tenho uma pessoa muito próxima que foi devolvida para casa com uma inflamação na gengiva e claramente morreu durante o trajeto para casa. E este é um facto que quando os médicos apenas pensam como profissionais de saúde, tomam as decisões, mandam ir para casa. E nós temos que entender que nós vivemos em uma realidade diferente. Há países em que o doente é terminal, o hospital não nada mais pode fazer, o hospital envia o doente para casa, mas lá em casa tem condições, tem um pequeno hospital no quarto do doente. O quarto é climatizado, alguém vai lhe dar alimentação, tem alguns medicamentos para reduzir a dor. A pessoa está em fase terminal, mas tem assistência. A morte não é dolorosa. Nós vemos uma situação em que o médico precisa perceber que, ok, do ponto de vista de saúde técnica, o doente é terminal. Não estou a dizer que é este caso, estou a dizer do facto de que muitos doentes são enviados para as suas casas porque os médicos percebem que não tem mais solução do ponto de vista científico. Só que precisamos entender que a nossa realidade é diferente porque o doente vai para casa com muita dor, uma casa que não tem climatização, não tem alimentação, não tem medicamentos para poder reduzir menos a dor, o doente sente que está a ir embora e com ele leva também a mãe, leva o pai, leva os irmãos, porque a dor não fica só com ele, fica com todo mundo que sofrem vendo o irmão, a irmã ir-se embora. E isso, nossa realidade é recorrente, mandamos os doentes para casa, porque não há mais soluções e porque a cama vai ser ocupada agora por outro doente que tem possíveis soluções, só que nós precisamos perceber que estamos em outra realidade e que o médico, apesar de entender
a solução científica, a solução profissional precisa também de revestir-se de uma solução humana. Não vou lhe mandar em casa porque ele vai sentir a morte em cada segundo da sua vida. Porque lá na sua casa não tem mais condições nenhumas. Na sua casa tem o seu pai, tem a sua mãe, que tem de ir à praça a vender para trazerem comida para ele comer. Mas alguém também tem que estar em casa com ela. Não há condições em muitas famílias para que estes doentes, para que um doente em situação terminal vá para casa. Não há condições. E nós precisamos de nos preparar para esses factos. Para os doentes, quando o Joaquim estiver em estado terminal e os médicos não mais tiverem soluções, e Joaquim, Canumbo, na sua casa, não há soluções para poderem, pelo menos, lhe dar uma morte calma, menos dolorosa possível e confortável, ele vai ficar no hospital até o seu último segundo. Precisamos preparar essas condições. E aqui o ativista Tanais Neutro só está a fazer aquilo que os angolanos já fizeram com ele, né? Portanto, ele está aqui a demonstrar a humanidade e a partilhar o amor pelo próximo. Imensas vezes ele apareceu doente, gritou por apoio, apoiaram-lhe e ele também colocou a camisa de solidariedade, foi resolver o problema, não só daquela menina, como daquela família que poderia sofrer muito mais em casa com o doente e às vezes não poderem trabalhar para trazer comida, como também dos próximos doentes angolanos que poderão se passar nessa situação. Temos que lembrar que temos doentes em fase terminal, porque no país não há solução, não há saúde, não há soluções e o tratamento de visto, passagem, até completar o doente já terminou a sua vida. Ou então porque o doente tem mesmo uma doença que não há soluções nem no país nem no resto do mundo, portanto estes doentes vão precisar passar por essa situação que também passou aqui, está a passar aqui esta menina. Ponto. Antes de avançar aqui com o meu comentário, quero lembrar que é importante você fazer like neste vídeo, subscrever e partilhar, porque é assim que esse material aqui vai ser entregue a muito mais pessoas e se calhar também as soluções que aqui deixaremos possam chegar ao mais alto nível e poderem observar que de facto tem algum valor a esse comentário e claramente ser implementado. Portanto, você também é o caminho, é verdade, para que esta mensagem aqui chegue a mais pessoas e quiçá as pessoas que conseguiram fazer do Hospital Maria Pia receber a doente que foi enviada para casa por razões claramente que não compreendo, mas o que Tanais Neutro falou, a doente tinha ou tem uma doença, né, crônica e se calhar os médicos por esta razão decidiram mandar para casa e eu penso que a minha introdução deste vídeo cobre claramente aqui a justificação. Ponto. Aqui assumindo que você, meu chefe, colocou like e partilhou, venha para sermos comunidade, o maior grupo do WhatsApp, lá onde você se torna a pessoa mais atualizada do seu circuito. Você recebe no seu WhatsApp, todos os dias, uma lista dos principais acontecimentos do mundo. Isso não há nenhuma parte, ok? Notícias da África, Europa e Ásia. Todos os cantos do mundo você recebe notícias do que aconteceu, o que vai acontecer amanhã. Depois tem discussões várias, comentários meus e não só. Portanto, venha fazer parte da Servos Comunidade, que é o maior grupo do WhatsApp de economia, geopolítica, fofoca, desenho pessoal, distrações e não só. É um grupo claramente democraticamente aceito. Venha o convite, tanto no comentário, ou então aqui no QR Code, clica ali que eu falarei consigo pessoalmente. Boas. O sistema falhou em uma menina com uma ferida dessas, mandá-la para casa e olhando para a mãe, claro, não se pode julgar as pessoas pela aparência, mas olhando para o pai e para a mãe, percebe-se que a situação não está fácil. Não está fácil. E o sofrimento poderia aumentar se eles fossem para casa. Logo, o sistema todo falhou, não observando esses pequenos pressupostos, de que a saúde não é só técnica, a saúde é também emocional, é também humana. A razão pela qual esta é daquelas profissões em que se você não tem a vocação de cuidar das pessoas, não vá para lá. Nem é uma profissão para ganhar dinheiro nem para ser rico. Vais ganhar dinheiro para se sustentar. Depois amanhã vais empreender para, claro, também contribuir para o emprego, para mais soluções. Mas é, acima de tudo, uma profissão de amor. Onde eu olho para ti e digo, você vai morrer. Digo para mim mesmo, ele vai morrer, mas vai morrer feliz. Onde o médico, para além de tratar da sua doença, tem também palavras de apreço para consigo. Quantas vezes nós tivemos doentes, de manhã chega o médico e pergunta, bom dia, como estás, como foi a noite, passaste bem, estás a melhorar? E depois o médico faz o teu check-in, dá-te o diagnóstico, olha, estás a melhorar, olha, já aumentou um quilinho, já estás melhor, estás mais brilhante, estás que tá. Tu sentes que, não, estou em casa, ok?
Portanto, eu penso que é daquelas profissões únicas, onde se eu não gosto das pessoas, de olhar na ferida, pegar na ferida, sentir o cheiro nauseabundo das axilas, das coisas, das cagadas, não posso ir. Porque o doente vai se cagar, vai se babar, vai cheirar a podre. É daquelas profissões que só pode existir se tiver amor. E às vezes vais calhar em um hospital onde não há condições nenhumas. Não há álcool, não há gel, não há luvas, não há camas, não há médicos. O estresse não só vem das imensas horas de trabalho, como também do ambiente em si. Mas se você ama a profissão, é muito mais fácil resistir claramente aqui às pressões. Quanto a soluções para além, claro, da formação humana voltada, não é, à humanização dos hospitais, eu penso que o investimento em termos de número de camas, em termos de especialidades, em termos de formação, em termos de técnica, em termos do alargamento do hospital para que as pessoas que, segundo os médicos, estão em fase difícil, crítica, a caminhar para a outra morada, claramente tenham um espaço também reservado para que, se quer ocupar as camas com outros doentes, que os doentes em situação difícil, claramente sejam colocados no hospital, em cuidado claramente muito mais especializado e cuidado, que passa aqui a redundância, para que as pessoas não tenham fins frustrantes, fins dolorosos, né? Penso que precisamos evoluir para este lado, gastar dinheiro para com os nossos últimos dias. Muitas vezes nós não pensamos nisso, porque só pensamos nisso quando nós caímos na tal situação. E nós precisamos aprender com os erros dos outros, aprender com as dores dos outros. Porque se eu aprender apenas com os meus erros, quer dizer que eu me virei aos problemas dos outros toda vez que os outros estiveram a enfrentar problemas. Se eu aprendo apenas com os meus erros, quer dizer que eu me ceguei, eu me virei aos problemas dos outros toda vez que os outros estavam a passar por situações difíceis. A razão pela qual os livros são importantes, porque são eles que também nos trazem soluções, nos trazem experiências de vida dos outros, e com os livros nos aprendemos sobre problemas que nós até estamos a viver, mas que alguém já viveu. Como dizia alguém, todos os problemas que existem no mundo claramente estão nos livros. Qualquer esforço face a essa situação aqui é bem-vindo. Tornei-se Neutro, não sei como é que foi contactado, como é que chegou até ali, fez o seu trabalho, não foi ouvida, e já perdemos muitas vidas, ou então muita gente morreu em alto sofrimento porque teve que ir com a barriga para casa, tão grande assim, mas tinha que ir para casa, e sem saber o que fazer, aguentava dor até outro momento. E alguns morreram de dor. Okay, logo estamos aqui a ver um caso que viralizou, mas também vai servir de soluções para os próximos. Agora, o ativista tem um trabalho que, infelizmente, nem todos estão dispostos a fazer. Não é? Deixar os seus problemas pessoais e familiares para resolver problemas das outras famílias. Não é? E esse é daqueles trabalhos que o ativista, para não ser realidade, acabará por viver de doações. Sim, de doações. Porque para que uma pessoa tenha tempo, disposição de sair da sua casa, deixar os seus afazeres, ir para o hospital, apanhar os 600 táxis, ter saldo, fazer live, fazer ligações, chegar no lugar, fazer reclamações, receber outra... Aliás, tem aqui uma notícia dele também, onde ele dizia que há uma bebê... Onde é que está aquela notícia? Se já perdi... Bom, tinha aqui uma bebê que foi atendida, também já está melhor, que contactaram-lhe para que pudesse fazer uma operação, e depois, eu vou procurar aqui, depois eu coloco aqui a imagem aqui no ecrã, mas está por aqui, onde ele diz que uma criança que precisava de uma operação e contactaram-lhe, e a criança foi agora operada, mas estamos aqui a olhar para uma realidade em que amanhã, se isso continuar assim, se as soluções para certos casos, até às vezes minúsculos, precisarem sempre de pressão de um ativista, e preferência ativista conhecido, porque também alguns podem falar, não são ouvidos, outros falam, não são ouvidos, alguns fazem lives, gravam, não se partilha, outros fazem live, se partilham, também a cara, a façade do ativista também conta bastante. Isso fará com que, no curto e longo prazo, os ativistas, já não existem mesmo alguns, comecem a viver de doações. E quando o ativista começa a ver de doações, porque ele primeiro não consegue trabalho, por questões de confrontamento e nós sabemos que nós estamos num país onde a grande força de trabalho está empregada na função pública, ok? E o setor privado é muito competitivo, não só porque
há poucas empresas, porque também é mesmo competitivo. Sem que notamos que a questão também do nepotismo que há não só na função pública, mas também na função privada. Logo, a dificuldade de conseguir trabalho e os problemas que existem fará com que o ativista comece a dedicar-se cada vez mais nas soluções dos problemas sociais, pressionando cada vez mais o governo, colocando claramente o seu nome sempre em xeque. Mas para isso, as pessoas começarem agora a sentir solidariedade em lhe apoiando. E com o tempo, se eu deposito hoje 1000, depois de amanhã 1000, mais 50 pessoas depositarem 1000, eu começo a perceber que, de facto, eu acho que posso viver disso. Esse é o meu trabalho, resolver problemas dos outros. E quando isso se agudiza, aquela ativista que começou por amor faz daquilo uma organização, uma ONG ou um partido. É bom para a população? É. Para a sociedade? É. Para ele? É. Mas para o governo? Está aqui a formar mais um opositor, mais um partido que lhe vai confrontar amanhã nas próximas eleições. Logo, ou se abraça esse ativista, você tem um cariz de soluções aos problemas sociais, portanto vamos trabalhar consigo no setor X, vamos trabalhar consigo no setor X, vamos trabalhar contigo no setor X. Desta forma, ele se torna um porta-voz do governo para o povo, do povo para o governo. Portanto, já deixa de ser financiado por famílias, por pessoas, e pelo risco grave de também poder vir a ser financiado por instituições internacionais, o que poderá não agradar a todos se de facto isso acontecer. Okay? Estamos aqui a olhar para uma situação que começa de pequeno, claramente o caso não é de pequeno, é um caso grande, mas que se as intervenções ou se as soluções dos nossos problemas foram sempre feitas por esta via, claramente este é o futuro que eu consigo ver da parte dos ativistas que mais trabalharem. Qual é a sua opinião em volta dessa matéria toda? Faz um like, subscreva, estamos juntos e até já.